Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estiverem aí visualizando esse vídeo. A gravação aqui é sobre a aula da NR2, que foi passada alguns dias aí anteriormente. E a NR2, só para que vocês entendam, trata de inspeção prévia, né? Então a gente vai ver o que é que fala um pouquinho sobre essas questões de inspeções. Então, na subseção 2.1, né, da NR2, fala o seguinte: todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar aprovação de suas instalações ao órgão regional do Ministério do Trabalho. Então, ou seja, qualquer estabelecimento, na época que foi instituída essa ANR, qualquer estabelecimento que fosse colocado, né, para funcionar, antes de qualquer atividade, deveria ter uma aprovação, né, dessas instalações. E para isso é necessário que fazer a inspeção, que aqui na seção 2.2 diz assim, né? O órgão regional do Ministério do Trabalho, né, após realizar essa inspeção prévia, ela emitirá o certificado de aprovação de instalações, que é o CAI, né? CAI, que é o certificado de aprovação de instalações, conforme o modelo e anexo. De repente tem um modelo que era confeccionado esse certificado, mas só para entender bem essa norma, como eu falei, qualquer estabelecimento que for colocado para funcionar tem que passar por uma inspeção pelo órgão regional, né, do Ministério do Trabalho, e aí era emitido um certificado caso fosse aprovado, né, nessa inspeção prévia. Só que essa norma regulamentadora ela foi revogada por completo em 2019. E por que ela foi revogada? Né? Analisando por que ela foi revogada, justamente porque não tinha efetivo, né, para atender a grande demanda de novos estabelecimentos que todos os dias são colocados para funcionar. Então, como não tem como atender toda essa demanda, essa norma ficou inviável, né, de ser cumprida, então ela foi revogada. Um dos motivos. Também, trazendo um resumo aqui, que a NR2 é muito pequena, já que ela foi revogada, falar da NR3. A NR3, ela fala de embargo ou interdição, né? Então, na norma diz o seguinte, que ela estabelece os procedimentos para embargo e interdição quando constatado que risco grave ou iminentes aos trabalhadores. Então, qualquer situação, qualquer lugar de organização, de ter atividade que é detectado que ali tem um risco grave e que isso pode causar algum tipo de lesão para os trabalhadores, tem que ocorrer um embargo ou interdição. Então, o cumprimento da NR3 é obrigatório a todas as empresas que possuem funcionários, né, no regime CLT, ou seja, carteira assinada, que esteja exposto a algum risco em razão de suas atividades. Então, está tendo ali uma atividade de uma organização, percebe-se que tem um risco grande de acontecer algo, aí sim, ali ela pode ser embargada ou interditada aquela obra, né? Isso pode acontecer em um canteiro de obras, que apresente risco, né, de acidentes aos colaboradores, ou a pessoas ali ao entorno da obra, que nem esteja participando, mas coloque em risco outras pessoas. Então tem que haver ali esse embargo, né, essa interdição. Qual é o objetivo, né? O objetivo é definir os riscos graves e iminentes numa obra, máquinas e equipamento, setor de serviço ou estabelecimento, assim realizar o embargo ou interdição caso seja necessário. Então, analisar tudo, né? Pode ser desde um maquinário, desde uma obra, um equipamento, um serviço, um estabelecimento, né? E se qualquer situação apresentar riscos graves e possa trazer uma lesão aos colaboradores, ela precisa ser interditada, né? Tem que ter um embargo aí. Então, na NR3, o objetivo é definir os riscos graves, né, como nós falamos aqui. Então, a 3 também ela é muito pequena, né? É só para entender que funciona a questão de interditação e embargo, né, em alguns locais que apresentam risco.
E a NR4 ela fala de serviços especializados, engenharia, segurança e medicina do trabalho. Então a NR4 ela determina, né, que tenha uma instituição do SESMIT, né, que é uma equipe formada por profissionais das áreas de saúde e segurança do trabalho. Precisa ter essa equipe formada. Essa equipe é responsável para garantir e promover medidas, né, que visam a redução de acidentes de trabalho e a prevenção de doenças ocupacionais. Esse é o grande objetivo dessa equipe aí do SESMIT. Evitar que acidentes aconteçam e prevenir, né, sobre qualquer doença relacionada ao trabalho. Essa norma é caracterizada, né, pela portaria número 787, isso em 28 de novembro de 2018, estabelece a obrigatoriedade de contratação de profissionais da área de segurança, né, em saúde e trabalho, de acordo com o número de empregados, se vai depender de empresa, e a natureza do risco da atividade também econômica. E os profissionais integrantes do SESMIT são os responsáveis pela elaboração do planejamento, aplicação dos conhecimentos de engenharia de segurança e medicina do trabalho nos ambientes laborais, visando garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores. Esse é o principal intuito. Então, compete a composição e funcionamento, né? Compete o que é o SESMIT? Elaborar ou participar da elaboração do inventário de risco, né? Acompanhar a implementação do plano de ação do Programa de Gerenciamento de Risco, que é o PGR, como é que está sendo desenvolvido. Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação do PGR e na ordem de prioridade estabelecida na norma regulamentadora NR1, que trata-se, né, de dispositivos gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais, e elaborar plano de trabalho e monitorar metas, né, indicadores, resultados de segurança e saúde no trabalho, e responsabilizar tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do dispositivo das NRs aplicáveis às atividades executadas dentro da organização. Outra parte importante do SESMIT é manter permanentemente, né, a interação com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, que é a CIPA, quando existir, né? Promover a realização de atividade de orientação, informação e conscientização dos trabalhadores para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Por exemplo, agora no mês de novembro, nós estamos aí com a campanha de câncer de mama. Então, o SESMIT ela pode desenvolver um programa, né, para conscientizar sobre esse tipo de doença. Propor imediatamente a interrupção das atividades e a adoção de medidas corretivas ou de controle quando constatar condições ou situações de trabalho que esteja associada a graves e eminente risco para a segurança e saúde dos trabalhadores, e conduzir ou acompanhar as investigações dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho em conformidade com o previsto no PGR. E aí compartilhar informações relevantes para a prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho com outros SESMIT de uma mesma organização, né, assim como a CIP, quando for solicitado, e acompanhar e participar das atividades do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, chamado de PCMSO, nos termos, né, da norma número 7. Então, o SESMIT, né, deve ser composto por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar técnico e enfermagem do trabalho, né? Então, esses profissionais a empresa precisa contratar. E os profissionais integrantes do SESMIT devem possuir formação, registro profissional, em conformidade com o dispositivo na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos, né, pelo respectivo conselho profissional quando existente. Então, o SESMIT deve ser coordenado por profissionais integrantes desse serviço
E aí o técnico de segurança, o auxiliar técnico de enfermagem do trabalho deve dedicar 44 horas, né, por semana para atividades do SESM, de acordo com o estabelecido nos anexos, né, da norma. E aí na modalidade de SESM individual, cada organização possua mais de um técnico de segurança de trabalho, conforme o dimensionamento, né, previsto na INE, as escalas de trabalho devem ser estabelecidas, né, deve ser estabelecido de forma a garantir o atendimento por pelo menos um desses profissionais em cada turno, que atingir 101 ou mais trabalhadores, né, para atividade de grau de risco 3. E 50 ou mais trabalhadores para atividade de grau de risco 4, sem implicar em acréscimo, né, no número de profissionais previsto. E o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e enfermeiro deve dedicar no mínimo 15 horas parciais ou 30 horas integral por semana para a atividade do SESM, de acordo com o que tiver estabelecido em anexo na norma, né? E relativamente aos profissionais referidos, né, que a gente acabou de falar aqui, de engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro, para cumprimento das atividades do SESM em tempo integral, a organização pode contratar mais de um profissional, desde que cada um dedique no mínimo a metade da carga horária semanal. E aí aos profissionais do SESM é vedado o exercício de atividades que não façam parte das suas atribuições, ou seja, só deve fazer aquilo que está nas atribuições. E a organização deve garantir os meios e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos e atribuições do SESMIT. Então, basicamente é isso. Nós falamos aqui, resumidamente, da NR 2, 3 e 4. Então, que vocês possam acompanhar e qualquer dúvida pode me procurar aí no privado.